Agora a gente vai falar sobre a pista ocular de acesso. Acessos oculares. Essa matéria ela é derivada dos estudos da Francine Shapiro sobre EMDR, que trabalha o movimento dos olhos. John Grinder e Richard Bandler estudaram essa professora, né? E a partir disso desenvolveram as pistas oculares de acesso. Então, eles desconfiavam que as pessoas, quando falavam relativamente ao passado ou ao futuro, o movimento ocular tinha um padrão. Quando as pessoas se emocionavam, o movimento ocular também tinha um padrão que se repetia na maioria das pessoas. E alguns outros, quando estavam muito pensativos, também tinham um padrão. E aí vem aquela pergunta, quando você sabe que a pessoa está mentindo, tem alguma coisa errada aqui, isso aqui não está verdadeiro. Então você sente quando alguém não gosta de você, você sente quando alguém está dando de cima de você também, você percebe também. Se você tiver um pouco de acuidade sensorial, você vai errar menos, você pode errar feio. Nossa, confundir as coisas. Mas geralmente o olhar diz muito, o gesto, o toque, né? Então, o olhar principalmente. Já perceberam que quando a gente pergunta assim, por exemplo, onde você passou o seu Natal? A pessoa tende a fazer assim, ó. Natal... Ah, tá, lembrei. Ela tende a olhar para cima e para a esquerda. E a maioria das pessoas vão olhar para cima e para a esquerda para buscar esta imagem. Porém, algumas pessoas vão olhar para a direita, o que a gente chama de invertidas. Isso de ser invertida não tem nada a ver com ser destro e canhoto, tá bom? O que seria errado? Eu falar assim, ó, todo mundo que está buscando uma imagem olha para cima e para a esquerda. Não, isso não é verdade, isso não é científico. Mas a partir do momento que eu faço uma calibração, o que é uma calibração? Vou mapear os seus movimentos oculares. Por exemplo, lembra do rosto da sua filha, olhou para a esquerda. Lembra e para cima. Lembra da pintura da sua casa, você vai olhar para cima também. Lembra do seu carro, você vai olhar para cima e para a esquerda. Nossa, 3 vezes que ela fala de imagens que estão na memória, ela olha para cima e para a esquerda. 3 vezes que eu peço para ela construir uma imagem, ela olha para cima e para a direita. Então eu calibrei, eu já sei que toda vez é assim, eu crio um padrão. E aqui eu escrevi assim, ó, Coca-Cola. Imagina escrevendo aqui na minha testa, ó. Coca-Cola. Por que, Lucas? Coca-Cola está patrocinando o Practitioner? Porque Coca, C de criado, direita. Cola, lembrado, esquerda. Pronto. Você nunca mais vai se esquecer de lembrar disso. Direito, criado, esquerda, lembrado. Olhei para cima e para a esquerda, visual, lembrado. Para a lateral esquerda, auditivo, lembrado ou recordado. Então, se eu olhei para a esquerda, eu estou buscando um som. Se eu olhei para a esquerda e para baixo, diálogo interno, também conhecido como auditivo digital. Você pode encontrar a sigla AD ou DI. Olhei para cima e para a esquerda, visual, lembrado. Olhei para a esquerda, auditivo, lembrado. Olhei para a esquerda e para baixo, diálogo interno. O que é diálogo interno? Estou conversando comigo mesmo. Estou assim, mas será que... Poxa, mas e se eu fizer isso? Não, aqui... vou ter que... Poxa... não, realmente vou ter que fazer uma coisa aqui. É isso aí. Uhum. Direita. Olhei para cima e para direita. Visual construído ou criado. Visualize, imagine como seria. Estou construindo. Olhei totalmente para a direita. Auditivo, criado. Cria um som aí, faz um solo aí. Como é que seria uma composição de um solo de guitarra? Ah, vai ser assim, assim, assim. Como seria, por exemplo, se o cantor Freddie Mercury estivesse vivo aqui no meio da sala cantando We are the champions, my friend. Como seria a voz dele aqui ecoando assim, a capela aqui? Hã? Seria bom, não seria? Ia arrepiar inteiro. O cara cantava muito. Então, eu estou criando um som. Ah, Lucas, já captei um padrão. Então quer dizer que para cima tem a ver com imagens e para os lados tem a ver com sons. Perfeito? Para cima,
Diagonal para cima tem a ver com imagens, para as laterais com sons. Eu lembro do som, eu crio um som. Olhei para baixo e para a esquerda, diálogo interno. Diálogo interno, estou conversando comigo mesmo. Olhei para baixo e para a direita, sinestésico. Talvez vai estar um K aí, porque de sinestésico em inglês é com K. O sinestésico não vai ter diferencial no olhar se eu estou criando a sensação ou se eu estou lembrando da sensação. É sensação, é sinestésico. Então, quando eu estou emotivo, quando eu estou triste, ou até mesmo se eu estiver feliz demais, eu posso ter esse olhar para a direita. Não que eu vou ficar o tempo todo assim, mas o olho vai mais para lá, principalmente quando eu falo sobre a emoção. Pronto, já sabe pista ocular de acesso. Agora, como tornar isso fluido e você rapidamente, num diálogo, a congruência do que a pessoa está falando pelo olhar. Isso seria útil numa entrevista de emprego? Para um juiz que está ouvindo o advogado ou o réu? Isso seria útil para um delegado? E seria útil para conversar com os filhos. E tem outra utilidade também, nos ajudar. Como é que é mesmo aquela música? Puxa, tá na ponta da minha língua. Já teve alguma vez que tinha uma música que você sabia qual era, mas... Ai, como é que é aquela música, cara? Lembra aí, aquele som? É aquele que... Mas não é isso, é aquilo. Vai vir, em qualquer momento vai vir. Olho para a esquerda e tento pensar nisso. Para a esquerda, auditivo, lembrado. O meu olhar vai estimular regiões do meu cérebro relacionadas à audição. Quero me lembrar do rosto de alguém. Vou olhar para cima e vou tentar lembrar do rosto da pessoa. Eu vou estimular aquela região. Quero compor uma música. Estou sem criatividade. Eu posso dar olhadas para a direita e para baixo, inclusive, combinando o sinestésico com o auditivo criado, e eu posso ter mais fluidez sobre criar um novo som. O nosso globo ocular está intrinsecamente ligado à nossa neurologia. Isso é ciência. Isso não tem como negar. Que o movimento ocular dos olhos estimula regiões específicas do seu cérebro. Na hipnose, por exemplo, quando a gente hipnotiza alguém, a pessoa tende a girar o olho para cima e ficar a esclera dos olhos. E a bolinha do olho some, a íris do olho vai lá para cima. É uma característica, então eu posso te hipnotizar e seu olho vai ficar assim. Mas e se eu já fizer o olho assim, antecipadamente? Eu também entro em transe, uma coisa leva a outra, mas a outra coisa também leva a essa. Tanto que, olha como os indianos, os yogis já faziam isso. Eles meditavam olhando para o ponto entre as sobrancelhas. Tem muitos documentos e fotos, né, de yogis meditando. Porque eles dizem que está ativando a glândula pineal, que eles chamam de terceiro olho. Então, até mesmo nos ensinamentos da Self-Realization Fellowship, que é do Paramahansa Yogananda, um dos exercícios é sentar em postura de lótus, fechar os olhos e colocar o olhar num ponto entre as sobrancelhas, porque eu estou estimulando a minha pineal a vibrar os seus cristais de apatita e liberar substâncias como DMT, dimetiltriptamina, substância essa, inclusive, presente na ayahuasca. Substância essa é liberada, inclusive, nos estados de EQM, experiências de quase morte. Liberamos DMT quando nascemos, quando morremos e quando quase morremos. Por isso que muitas pessoas que foram dadas como mortas, numa mesa de hospital ali, pronta para morrer, né? Ou parou tudo, o médico falou morreu e depois ela voltou, elas relatam experiências transcendentais. Isso é muito comum, tem documentários e documentários sobre isso. Que ela viu os entes queridos, ou que ela foi para o céu e falou com Deus e voltou. Cada um vai ter uma experiência mística para contar sobre isso. Então, olha só, os indianos, os yogis já faziam isso intuitivamente. Depois, quando um dos médicos, chamado James Braid, foi estudar o movimento dos olhos, ele também descobriu, acendendo velas e colocando velas mais altas do que os olhos das pessoas, e quando elas olhavam para a chama da vela, também estimulava o movimento REM, que é o Rapid Eye Movement dos olhos, trepidação dos olhos,
estimulava o transe hipnótico e, consequentemente, uma abertura da pineal. Também há estudos, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira já comprovou também que em estados de transe, ou até mesmo em transes mediúnicos, onde eles fizeram estudos com supostos médiuns, a região da pineal era hiperestimulada. O que está vendo, ou ouvindo, ou sentindo, está falando, se não está, não sei. Mas aquela região, a neurociência consegue falar, está ativando a pineal. Bacana?